E aqueles que nós não estamos vendo. Isso. Boa noite para todos. Excelente. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que hoje vai ser, vamos bater um papo, hein? Tá? Quero a cooperação de todo mundo, para a gente conversar sobre o tema. Então, vamos começar, vou pedir a Jane para fazer nossa prece inicial. Minha amiga, graças a Deus, Jesus, Mestre amado, queridos benfeitores espirituais, sempre presentes quando nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqui estamos, Mestre, rogando a tua assistência todos os dias sobre nós, mas nesses momentos de estudo, quando sabemos que tantos amigos espirituais se encontram presentes, é momento, então, de nós pedirmos uma aproximação maior para que possamos estar mais capacitados à compreensão, com profundidade, e também aumentarmos a nossa intenção de fazermos o nosso aprendizado aqueles vetores, aquelas diretrizes para o nosso dia a dia. Porque só assim, Senhor, só aprendendo, compreendendo e praticando, nós sabemos que poderemos crescer pouco a pouco e pouco a pouco nos aprimorando, buscando aquela luz, aquele encontro verdadeiro com a felicidade. Então, mestre, amigos espirituais, contamos com esse amparo, com esse auxílio, e pedimos que ampare também a todos os irmãos que hoje não puderem vir e aqueles que ainda chegarão. Graças a Deus. Graças a ti, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nosso tema de hoje é o item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Missão Inteligente do Homem na Terra. Então, vamos refletir um pouco sobre isso e vamos nos colocar, né? Vamos nos colocar, porque esse nosso encontro, esse nosso estudo, para que a gente possa compreender um pouco mais desses temas, né, do Evangelho, e que a gente possa fazer um paralelo conosco na nossa vida, em tudo que está ocorrendo, né, à nossa volta, ao nosso entorno. E quanto mais cada um puder participar dentro do tema, né, para a gente não sair muito do tema, buscando refletir, identificar as coisas, as questões, e trazer para o grupo, melhor, porque assim eu acho que o crescimento, o enriquecimento é maior, né? É para isso que a gente quer realizar esses encontros, para que a gente todo mundo possa participar. Oi, eu ia falar oi, Jorge, Deise. Oi, Deise. Eu vou compartilhar aqui o material para a gente.
começar, né? Então, como eu disse, do capítulo 7, né, o item 13, que se intitula Missão do Homem Inteligente na Terra. Está dentro do capítulo da primeira bem-aventurança, né, dos pobres de espírito. E o que seria que Kardec queria nos dizer nesse item, né? Qual mensagem ele queria nos passar? Vamos refletir sobre isso. Ih, passou aqui. Se a gente for pegar o significado de missão, né, dentro do dicionário, né, significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, um encargo, uma incumbência. Vocês concordam? Logo nisso, não. Sim. Sim. Definição de homem, né? Qualquer indivíduo pertencente à espécie animal que apresenta maior grau de complexidade na escala evolutiva, o ser humano. Isso dentro, né? Não dentro do que o Evangelho nos diz, não está completo, né? O que é a inteligência? A inteligência seria a faculdade de aprender, apreender ou compreender. A ciência ou capacidade de ligar internamente o que é captado externamente. Pode ser definida como a capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens. E pode ser aprendida ou treinada. A capacidade de apreender a verdade. Então, esse é a descrição, né, o conceito de inteligência, de homem, de missão, dentro dos dicionários, né, da Terra, do mundo, né? Mas elas não são exatamente o que o Evangelho nos diz, né? O aprofundamento dele, na concepção da essência do que ele nos diz, do conteúdo que ele nos traz, né? Nos trazendo uma compreensão maior, né? Então, a gente, dentro desse capítulo 7, dos bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, né? Em Mateus, Jesus diz isso, capítulo 5, ele nos diz que pobres de espírito, né? Foi a aula da Jane, né? São os humildes. O reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, vamos ver a relação disso com a missão do homem inteligente na Terra. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rapidamente? Vamos seguir, então. Então, vou começar com o item 13, que é um trecho pequeno, trazido, e que ele nos fala: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos
fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. O que a gente pode ver aqui nesse trecho? O que ele nos coloca, né? Nesse primeiro parágrafo aqui, ele diz: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, se a gente lembrar lá de Sócrates, que dizia, né, só sei que nada sei, um homem com aquele conteúdo, com aquela inteligência, com aquele saber, né, dizendo isso para nós, o que nós, então, na nossa pequenez, diríamos, né? O que vocês têm a dizer? Eu acho que é o ponto exatamente de que a gente não deve se orgulhar quando se sabe alguma coisa. Tirar o orgulho mesmo. Até porque ele tem que ter consciência que a coisa é muito mais além do que ele possa compreender ainda, né? Ele é limitado no mundo que ele está. Nós, né? Eu digo, no nosso caso. Como ele fala, né? Limites muito estreitos, né? No mundo em que a gente habita, né? Pela própria constituição física que abafa, né? Muito aquilo que nós podemos ver, sentir, verificar, né? Identificar. Quem foi que falou? Não, foi só falar uma coisa rápida aqui. É a humildade, né? Porque a humildade nada mais é do que nós sabermos qual é a nossa posição no universo. O quanto falta para que possamos ter a evolução. Então, a humildade, na verdade, ela nos traz a certeza que falta muito. E se falta muito, mesmo que a gente imagine que saiba muito, esse muito é pouco, pelo que ainda falta para frente, né? Exatamente, isso mesmo. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Instrumento. Né? É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a eles. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que trabalhar muitas coisas dentro de nós. Não é? Muitas coisas. É isso que ele quer, né? Ele quer que a gente utilize essa inteligência para o bem de todos. Essa é a missão, né? Que ele nos dá. Embora cada um de nós tenha uma missão, ou várias missões, né? Uma missão na família, uma missão no ambiente de trabalho. Mas essa é comum a todos, né? Essa é comum a todos, né? Nós somos... ele nos dá porque é um atributo, né? A inteligência é um atributo do homem, do ser inteligente, do princípio inteligente que somos. Então, ele nos coloca para que a gente possa desenvolver a inteligência daqueles que caminham conosco. Mas como fazer isso? De que maneira? Dividindo, né, o seu saber. A gente tem sempre que fazer brilhar a nossa luz, mas saber que existem outros irmãos de caminhada e tudo que a gente possa conhecer, devemos passar adiante. O conhecimento não pode ficar só conosco. Dividir, né, tudo que se sabe.
É um dos Não é o que nós aspectos. fazemos aqui, nesse espaço, a gente divide experiências, conhecimento, a gente troca, não é? É isso, o que a gente está fazendo aqui, a gente se dispõe a isso, né? Entendendo que cada um tem o seu tempo, né? A sua abertura, Sim. a sua condição de compreender ou não, de Exatamente. aceitar ou não, né? E para tanto, para que a gente seja esse instrumento, a gente tem que desenvolver, trabalhar dentro de nós vários sentimentos, as nossas próprias emoções, para que a gente possa realmente atingir. Porque às vezes a gente perde a paciência, não é? Às vezes a gente não se coloca de uma forma adequada para transmitir um conhecimento. E isso tudo envolve vamos dizer assim, a ampliação da nossa inteligência. Todas essas ferramentas que nós temos que usar para poder viver e levar o bem ao próximo, faz com que nós também nos elevemos, quando nós compreendemos a maneira correta de fazer as coisas. Porque cada um está num tempo. É como na nossa família, né? Nós temos, vamos fazer de conta que temos 3 filhos. Então, 3 filhos, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um apresenta a sua vocação, cada um apresenta os seus talentos. Então, com a educação de valores é a mesma que você vai dar para todos, mas a maneira como você vai fazer chegar a cada um deles poderá ser diferente, porque cada um terá uma maneira de aprender aquele mesmo ensinamento, diferente do outro, que às vezes já sabe, que às vezes tem mais facilidade, ou daquele outro que não, que é preciso que seja repetido várias vezes, ou seja feito, ou dito, ou apresentado de forma lúdica, diferente, né? Então, isso tudo faz com que a gente trabalhe dentro de nós a nossa própria inteligência, modificando, ampliando, né, a nossa visão, a nossa forma de lidar com eles, com a sociedade, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque todos são pessoas diferentes, embora partimos todos do mesmo nível, né, simples e ignorantes, nós fomos construindo a nossa história. Então, hoje nós nos encontramos numa condição que é diversa do outro. Por quê? Porque tomamos caminhos diferentes. Então, uns estão um pouco mais avançados, outros estão não tão avançados, às vezes intelectualmente, mas estão avançados moralmente, às vezes mais do que aqueles que têm mais intelectualidade, né? Então, nós vamos aproveitando aquilo que o outro oferece para que a gente possa oferecer também de maneira mais adequada, porque enquanto existirem retardatários, porque nós somos retardatários, né? Não vamos colocar os outros, nós somos os retardatários, né? Também, né? Então, enquanto existirem retardatários no mundo, nós não seremos plenamente felizes, não é? Então, é preciso que nós nos ajudemos mutuamente, que a gente exponha, né? Exponha, nunca imponha, mas exponha o conhecimento que desenvolve os sentimentos, o pensar, enfim, e que nos eleva para que essas outras pessoas que caminham conosco também tomem conhecimento disso e possam fazer também a sua transformação. Às vezes até mais rápido do que nós, né? Porque muitas pessoas até não conhecem, mas no momento em que conhecem, tomam conhecimento de algo novo, aquilo as favorece de tal forma e elas têm uma força de vontade tão grande que elas são capazes de passar até na frente daqueles que já são antigos naquele entendimento, mas que pararam no tempo, se acomodaram,
achando que já sabiam tudo que era necessário. Então, são coisas para pensarmos. E então, continua o item 13. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Então, ele pergunta, a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, vejam, aí tem muita coisa para a gente pensar. Trocar, né? Então, ele está falando primeiro aqui da natureza do instrumento, né? E da utilização correta desse instrumento. E ele faz aqui a colocação da enxada, né? Que o jardineiro entrega ao ajudante para que ele possa revolver a terra, plantar, etc., né? Mas se esse ajudante, ele ergue a enxada, que tem um propósito para atingir ao seu senhor, machucá-lo, destruí-lo, feri-lo, né? Ele está fazendo bom uso, utilizando bem esse instrumento? Claro que não. Não. Podemos fazer um paralelo conosco. Estamos usando bem este instrumento que é a inteligência? Eu digo, nós estamos nos esforçando. Né? Estamos utilizando bem ou estamos ferindo os outros? Com o orgulho, com a vaidade, utilizando mal essa ferramenta que Deus nos deu, né? Então, ferindo, né? Ferindo, exato. Então, ele ferindo, né? Não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Quer dizer, a gente aí está falando daqueles materialistas, né? Dos intelectuais, sim, que sabem muito, mas que não agregam, não utilizam a sua inteligência para a coisa boa, para o bem comum, e sim para repartir no sentido, não repartir, para dividir, eu entendo a palavra dividir, que a Teresa usou no sentido de repartir, compartilhar, né? Mas o dividir também pode ser utilizar uma marca para afastar, né? Quando a gente divide, quando a gente tem uma família dividida, quando a gente tem um casal dividido, o que acontece? Nós nos afastamos, não é? Por quê? Porque utilizamos mal essa ferramenta, esse instrumento valioso que é a inteligência. Então, se utilizássemos bem ela, não afastaríamos ninguém de nós. Pelo contrário, nós aproximaríamos as pessoas. Claro, algumas haveriam de não se aproximar,
pela condição que elas se encontram, pela falta de sintonia, de conexão com Deus, com o belo, com a espiritualização do homem. Mas ao tempo dele viria. Mas não haveria uma animosidade. Assim como quando Jesus veio ao mundo, nem todos o seguiram, nem todos o aplaudiram, uns ficaram contra. Não é verdade? E Jesus, né? Jesus, o homem mais inteligente que veio à Terra. E inteligente de todas as formas. Não apenas inteligência intelectual, mas a inteligência emocional, a inteligência espiritual e todas as outras que a gente tem aí dito nos livros, né? Então ele diz, né? Continua aqui: não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Será que a gente podia fazer um paralelo aí com esse momento que nós estamos vivendo de transição, em que estamos tendo a oportunidade de ter, né, o conhecimento a nosso favor, nós temos acesso a tudo e podemos decidir, escolher de forma tranquila aquilo que desejamos para a nossa vida, aquilo que desejamos implementar para nós, para a nossa família, para aqueles com qual convivemos. E muitas vezes nós escolhemos o mal, nós escolhemos a guerra, nós escolhemos utilizar da maldade. Então, é esse momento em que nós somos convidados a sair desse jardim, né? Já não teve lá o Jardim do Éden? Então, nós também estamos numa época, estamos num jardim. Nós podemos ser convidados a continuar nele, em outra existência, ou não. Vai depender de nós, daquilo que estamos realizando, da missão que estamos realizando, construindo, e aquilo que estamos expondo, aquilo que estamos apresentando para o mundo íntimo, meu próprio mundo, meu mundo interior. Porque eu só posso passar para o outro aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu sou. Não é? Porque eu posso até por algum tempo mentir, falsificar, envolver algumas pessoas. Por algum tempo. Mas depois de algum tempo eu não consigo mais. Eu vou me apresentar como eu sou. Não é? Então, é esse trabalho, se nós queremos continuar nesse jardim, com o instrumento da inteligência, nós temos que aproveitar, fazer o melhor, bem melhor que podemos fazer ao próximo, utilizando bem a nossa inteligência, para que as pessoas possam evoluir, possam se sentir tranquilas, possam ter condições de construir as suas vidas, mesmo dentro da simplicidade, porque é o que nós queremos, né? Viver na simplicidade. É isso que Jesus nos ensinou, viver na simplicidade, porque é na simplicidade que as coisas acontecem. Não quero dizer com isso que quem tem condições financeiras não deva utilizar e utilizar com responsabilidade, por isso ele veio mais abastado, para que pudesse compartilhar com o outro, repartir com o outro, ajudando, dignificando, dando a oportunidade da pessoa se dignificar, não por doações, mas pelo exercício da sua própria inteligência, do seu esforço, para se formar como um homem digno.
que é que todos nós somos, que todos devemos ser. Então, isso não impede de uma pessoa que é abastada financeiramente ser simples, não é? Sim, sim. Não devemos confundir. Então, e utilizar bem aquilo que nós temos, né? Cada um de nós vem com uma bagagem. Então, poder utilizar de forma mais adequada e melhor, com mais intensidade, essa bagagem para ajudar o nosso próximo, para que possamos merecer, numa outra reencarnação, vir com esse atributo limpo, sem estar maculado pelo mal que realizamos ao nosso próximo, utilizando mal a nossa inteligência. Eu acho também que a gente pode lembrar, Valéria, daquelas pessoas que têm conhecimento e não é como aquele o alqueire, né, que foi debaixo da, não é? A gente tem às vezes e não usa em benefício do outro. Tem pessoas que têm várias faculdades, têm um conhecimento extenso, né? E não usa em benefício do outro. Se isola, fica na dele, né? Fica na sua, só para ter. Ele tem o conhecimento, mas esse conhecimento não o ajudará em nada, no sentido da sua própria evolução, né? Enquanto espírito. Pode ajudá-lo na vida física, no sentido de ter um bom trabalho, um bom ganho, uma boa remuneração. Mas a gente, às vezes, vê isso, pessoas que sabem muito, né? Que têm um intelecto muito grande, mas não sabem transmitir. Não sabem transmitir e nem fazem questão de exercitar isso, né? Para melhorar, né? Enfim. É a candeia, né, Jane, que a Jane está falando, isso. colocar Abaixo a candeia do embaixo do alqueire, e não no velador, né? Exato, que todos possam ver, né? Então, isso existe muito. muito. Que a gente saiba, a gente deve distribuir, colocar a serviço de todos, né? Exato, Às vezes a gente está numa reunião, aí fica assim, não quer falar, porque acha, vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas às vezes a gente fala alguma coisa que tem gente que não sabe ainda, ou que não fez aquela ligação, não é? Não entendeu. Eu acho que a gente tem sempre alguma coisa para acrescentar. A gente nunca sai de encontro, de uma reunião, sem levar alguma coisa conosco, não é? E é bom quando a gente pode deixar também, né? E é importante, né? Porque a nossa realidade é diferente, né? Nós vivemos diferente, de forma diferente, nossas bagagens são diversas. Então, é importante que a gente se coloque, porque aquilo que a gente pensa que é banal, não é banal. Alguém vai aprender porque tem algum problema naquela área ou uma dificuldade, e aquilo vai ser importante para o outro que ouve. Entendeu? E Valéria, o instrumento da inteligência tem que também vir muito carreado de sensibilidade, para que a gente possa, como você falou antes, para que a gente possa perceber que as individualidades hão de ser respeitadas, né? Como você estava dizendo, nem todo mundo está no mesmo patamar evolutivo, nem todo mundo teve a mesma condição de adquirir aquele seu conhecimento, por questões de família, por estar neste ou no outro lugar, não igual ao que você foi educado ou criado. Então, acho que a sensibilidade também para reconhecer isso, junto com a inteligência, tem que andar junto, né? Porque entra também aquela coisa de muita gente querer se impor com seu conhecimento vaidosamente ou querer transmitir para pessoas que ainda não estão em condições. Então, aí entra a sensibilidade para a utilização da inteligência, né? O respeito ao próximo, o respeito à capacidade
de cada um, que todos nós somos muito diferentes, isso é muito importante para o bom uso da nossa inteligência, né? Com certeza, porque quando você vai passar alguma informação, seja ela qual for, né? Até uma receita de bolo, você tem que saber com quem que você está falando, não é? Se aquela pessoa tem noção, se ela não tem noção daquilo. Então, você vai falar de uma forma ou vai falar de outra, né? Vai procurar ter mais cuidado, vai fazer, enfim, vai dar a ela uma condição para que ela saiba preparar aquele prato, não é? De forma que ela vai se sentir feliz. Não basta você pegar e falar, a receita está aqui. Né? Exato. Porque tantas xícaras disso, não sei o que lá, não vai. A mesma marca que você coloque a marca melhor, né? Não é aquilo que vai dar aquele toque especial. É o entendimento de como é feito aquilo. Por que precisa esquentar o forno antes de colocar o bolo dentro do forno, não é? Então, são essas dicas que você, com sensibilidade, você apresenta para o outro, e o outro, quando fizer, vai ficar maravilhoso, vai ficar até mais gostoso do que você faz. Porque, às vezes, ele vai descobrir nele dons que, às vezes, você não tem. Verdade. Não é? Então, é importante, aí ele vai te dar o retorno. Ó, eu fui fazer o bolo e tal, fui fazer aquilo outro, ficou assim, ó, e fotografa, manda para você. Poxa, mas o meu não fica assim, tão grande como ficou o seu, tão bonito. O que você fez de diferente? Ah, eu dei o meu toque especial, porque todos nós somos capazes disso, não é? Não é só no bolo, é na vida. É na relação com as pessoas, com os nossos amores, com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos amigos. Somos nós aqui, não é? Então, nós temos que ter, quando nós utilizamos esse instrumento, essa ferramenta que é a inteligência que Deus nos deu como atributo, nós estamos trabalhando tudo isso em nós. As emoções, porque às vezes alguém lhe pergunta alguma coisa, você está com pressa, você faz uma coisa de qualquer maneira, mas quando você entende, você fala assim, olha, o que você precisa, quando você entende isso, e você está num momento crítico que você não pode falar naquela hora, você fala assim, olha, você pode esperar uns 10 minutinhos que eu vou te dar a atenção que você precisa. Para você poder fazer o melhor, e não fazer, de qualquer maneira, é assim, anotou aí, então tá, tchau, tá, né? Então, você vai construindo dentro de você um trabalho de paciência, de compreensão, de sensibilidade, que vai te ajudando também a evoluir. Quando a gente faz isso para o próximo, a gente está fazendo primeiro para a gente. Porque é um trabalho interior. Né? E a maioria de nós ainda não compreendeu isso. Quando a gente compreender isso, compreender verdadeiramente, porque a gente compreende intelectualmente, né? Mas a gente, na hora de fazer, ainda incorre nessas questões. Agora eu não posso, tá? Não sei o quê. Tudo bem, às vezes agora você não pode mesmo, porque existe algo que é mais importante, vital para você fazer, atender, do que uma outra coisa que você pode fazer daqui meia hora, né? Ter essa condição. Mas quando for fazer de modo a melhor maneira, dando o melhor de si. Isso é usar a inteligência. Isso é saber usar bem a inteligência, né? Então, ele continua. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Veja como está tudo ligado. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades.
E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Isso foi o Espírito Ferdinando que deu essa mensagem, né? Então, nós abusamos de tudo isso. Nós estamos vendo o mundo nesse momento, né? O que o mundo está passando? É o nosso país, são todos os países do mundo, essa gravidade que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Tudo isso está ligado conosco. Tudo isso repercute e deve repercutir, porque aquele que está frio, distante disso tudo, ele está intocável. Ainda não desenvolveu a sensibilidade, né? Então, nós vemos, mais de 2000 anos após a vinda de Jesus, os homens sendo os mesmos homens do passado, aqueles fariseus hipócritas, orgulhosos, até os dias de hoje. Como Deus tem paciência conosco, não é? Como Jesus tem paciência conosco, mesmo nós ainda estando nesse patamar que nos encontramos. Então, é pensarmos para agirmos da melhor forma possível agora que nós queremos ficar nesse jardim, não é? Nós não queremos ser expulsos desse jardim. Queremos continuar voltando para um mundo melhor. Então, para isso, a gente precisa trabalhar intimamente, precisa se esforçar para poder deixar de lado os abusos, os desequilíbrios, as questões do orgulho, do poder, de uma série de fatores, de tendências nocivas que a gente traz para poder seguir em frente, né? Para que Deus não retire, né, aquilo que nós já conquistamos, né? É preciso que a gente pense nisso, né? Nós estamos semeando, né? Exatamente, nós estamos semeando. Então, é preciso saber o que estamos semeando. Colhendo ao mesmo tempo, né? Estamos semeando e colhendo. Mas nem sempre a colheita é rápida. A colheita, normalmente, ela demora. Né? A colheita, ela Valéria? Oi, querida. Valéria? Oi, querida, pode falar. Muitas vezes, assim, no nosso caminhar, nós fazemos essas pequeninas coisas, mas nem sentimos que vai ter essa repercussão, essa evolução tão grande, entendeu? Fazendo, como você disse, do bolinho, espera 10 minutos, eu já venho, já vou te ensinar uma maneira diferente. Então, o nosso dia a dia, nós fazemos muitas dessas coisas, mas não fazemos essa paralela com o que você está falando. Entendeu? Não é? É nas coisas simples que, às vezes, nós não percebemos que nós construímos a nossa vida. Né? Não são coisas grandiosas. Né? Não é um dia que você vai a um evento e vai ter um papel naquele evento ou qualquer coisa. Exatamente. É no dia a dia, é no lar, dia a dia. É no dia a dia, quando você vai à rua. Agora a gente até está mais tolhido disso, mas que você fala com as pessoas na rua, com os comerciantes, com aquela pessoa que te serve. Exatamente. Tudo, né? É a maneira como você as trata, é o retorno que elas dão a você. Isso. Né? Então, você, através disso, desse diálogo, né? Mesmo que não existam palavras, existem sentimentos que nós captamos. Então, nós podemos ver, eu sou benquista,
eu sou bem compreendida por essa pessoa, ela tem um afeto por mim. Assim como a gente também, às vezes, observa alguém que não tem afeto por nós, não é? Exatamente, Então, nós vamos construindo essas bênçãos no dia a dia. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Só Deus, a nossa consciência, está gravando. Se estivermos despertos, vamos entender que agimos mal. Vamos entender que agimos bem. Se não estivermos despertos, aquilo vai ficando lá como bagagem até que você despertar. E quando você despertar, aquilo tudo vem tudo junto. Aí dá aquele solavanco. Exatamente. Né? Então, é no dia a dia, nos pequenos detalhes, é alguém que agride, é alguém que fala alto, é alguém que discute, é alguém que é grosseiro, ou é alguém que é bondoso, é delicado, entendeu? Então, é isso, o teu dia a dia é que vai formando a pessoa que a gente é. Com os nossos sentimentos, com aquilo... Nem sempre aquilo que eu digo eu sinto, né? Nem sempre, às vezes a gente diz coisas que a gente não quer dizer e a gente não está sentindo. Falou porque estava irritado na hora, mas aquilo passa 5 minutos. Isso não se conta. Se conta sim, se você ficar com rancor, se você ficar com ressentimento, se você ficar com mágoa da pessoa, se você ficar com raiva daquela pessoa, né? Que quiser o mal dela, né? Então, esse detalhe do dia a dia, quando ninguém te vê, e mesmo assim você faz tudo certo como você acha que deve ser certo, né? E se você está pensando que está fazendo uma coisa certa e está utilizando todas as suas forças para realizar algo bom, mesmo que não seja bom, você não será penalizado pelo mal, porque você está pensando que aquilo é algo bom. Então, eu posso achar que aquilo não é algo bom, porque eu estou numa posição, vamos dizer assim, além daquela que o outro está. Posso ver as consequências da atitude que aquela pessoa teve, mas ela, onde ela se encontra, ela não consegue ver. É como se alguém morasse no primeiro andar e o outro morasse no 5º andar. O que mora no 5º andar, ele tem uma visão maior. Ele vê uma parte maior de um campo que tenha, de um jardim que exista no prédio. O do primeiro andar, ele vê aquilo mais restrito. O que está no 5º andar, ele vê mais amplo. Porque ele não vê só aquilo ali. Ele vê o do prédio do lado, a rua, o que está acontecendo do outro lado. Então, a visão dele é maior. Mas se aquela pessoa que está no primeiro andar agiu utilizando o bem que havia nela, pensando que estava fazendo bem, realmente com o sentimento do bem, ela não pode ser penalizada porque causou algum mal. Está entendendo? Porque ela, na intimidade dela, pensava que estava fazendo bem. É diferente de alguém que, tendo a condição do 5º andar, faz o mal. Campo visual, né? Sem se importar. Eu vou fazer isso. Se for bom, ótimo. Se não for, que se dane. Entende a diferença? Porque cada um será cobrado daquilo que teve a intenção de realizar. Estava uma realização premeditada, né? Ou mesmo que não seja premeditada. Às vezes você resolve alguma coisa assim, de pronto. Mas se você já tem aquele conhecimento de que fazer aquilo pode não dar certo, pode haver um ponto que não dê certo e que pode acontecer alguma coisa, você é responsável, porque sabe. Você sabe intelectualmente que aquilo pode ocorrer, mas você não valorizou, não ligou, não é comigo. Vai lá, faz, se vira, tenta fazer.
Se der certo, deu. Não, entendeu? Não levou em conta a consequência. Exatamente. A consequência que você sabe que teria. Não é? Quando a gente Não levou em conta a colheita. Você, quando pega uma faca para cortar um legume, a gente pega uma faca com cuidado. Não é? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer errozinho pode se cortar. Então, você vai tomar cuidado. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter em todas as coisas que a gente faz, em todas as coisas que a gente diz, em todas as coisas que a gente exemplifica para o outro. Porque nós não somos exemplo para ninguém, mas outras pessoas acham que somos. Então, toda pessoa encarnada ou desencarnada que eu influencio, eu sou responsável. Sim. Nós estamos aqui. Estamos nós encarnados, até agora. Mas existem desencarnados entre nós. Então, se eu der aqui um exemplo, nós dermos exemplos negativos, nós estaremos influenciando outras pessoas. Eu estou fazendo isso porque a Valéria falou, porque a Tereza falou, porque a Jane falou, porque a Heloísa falou. Eu levei em conta, afinal de contas, elas estudam, não é? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Oi, querida. Sou eu. Pode falar. Esse assunto, ele mexe bastante comigo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei mesmo. Quando a gente adquire tudo, né? A gente recebe toda essa condição de, né? Todo esse potencial de inteligência. A pessoa sabe muito, aprende bastante e vou direto e ela não faz uso daquilo que sabe, não distribui, não compartilha, porque adoeceu. Qual será a consequência? Isso no caso comigo, se sou eu me coloco nesse lugar. Eu faço uso de toda essa... Todos nós estamos enfermos. Todos nós? Todos nós estamos enfermos. Estamos aqui, estamos enfermos. Há algumas pessoas que estão mais enfermas, não é? Então, aquelas pessoas que precisam de tratamento médico, vamos dizer assim, contínuo, né? Ela sabe intelectualmente, assim como a gente, né? Sabe intelectualmente, mas não consegue fazer. Então, ela está deixando de quê? De plantar, né? Nesse jardim. Ela está deixando de semear nesse jardim. Mas, se ela tem uma problemática, né? Uma enfermidade, a gente pode levar em conta, dependendo, né, da enfermidade, vamos dizer que ela tem uma enfermidade na área mental. Ela tem muita inteligência, mas ela não consegue colocar isso em prática, ela não consegue trabalhar isso com outras pessoas, colocar isso em ação para beneficiar, para trazer benefícios, né, para o próximo. Sim, sim. Ela vai ter uma certa responsabilidade, mas não a responsabilidade como aqueles que somos todos nós, que estamos enfermos, mas que não temos nada tão concreto e que precisemos de medicação.
Então, essa pessoa será responsabilizada dentro dos limites dela, dentro dos limites que ela concebe, que ela tem para poder se dar ao outro. Porque toda enfermidade é do espírito. Toda enfermidade é do espírito. Não tenhamos dúvida disso, né? Nós vamos construindo no decorrer das nossas existências, pelas semeaduras e colheitas. Mas isso não quer dizer que a gente vá comprometer o bem-estar de alguém que não está bem vivendo na Terra, porque tem algumas dificuldades e limitações, né? E limitações. Porque todo aquele que não consegue ir em direção ao seu próximo, ele tem limitações. Podem ser limitações que precisam de química e podem ser limitações que não precisam de química, mas que precisam de um outro tipo de tratamento. Tratamento para a alma, né? Sim. Não sei se eu estou me fazendo entender muito bem. Não, eu estou Então, entendendo. aqueles que precisam da química, aqueles que precisam de química, eles estão limitados e nós temos que ter uma certa tolerância, uma certa compreensão, embora o que a gente não deva deixar de fazer é estimular a pessoa a vencer aquilo, a ultrapassar aquilo. Mas é claro que a gente vai estar sempre com paciência, com respeito ao direito da pessoa não querer ultrapassar ou não poder ultrapassar, porque nós não sabemos o que vai dentro de cada um. Só Deus, não é? Então, o que nós podemos fazer é orar pela pessoa e ajudá-la conforme ela permite, dialogando, se colocando à disposição, buscando dar em conversas, contar casos de outras pessoas, mais ou menos na mesma situação, que tiveram uma conclusão de vida boa, positiva, porque conseguiram superar alguma coisa, entendeu? E nunca apontando, né? Você sabe, mas você não faz, né? Porque às vezes a gente faz isso. Você sabe, mas você já sabe, por que você não faz, né? Mas nós também sabemos e também não fazemos, não é? Então, tudo vai da intenção e Deus não vai condenar ninguém. Deus que está em nós, na nossa consciência, né? Não vai condenar ninguém que ele sabe que não fez com necessidade de criar problemas para o outro, mas não fez porque não tinha condições, porque não se sentia com coragem para fazê-lo, entendeu? Então, isso tudo é difícil da gente afirmar, e não podemos afirmar porque não vamos ser levianos aqui, porque nós não sabemos nada, não é? Não sabemos nada. Então, o importante é que cada passo dado por uma pessoa que se encontra nessa situação, e que podemos ser um de nós, haja um estímulo, entendeu? Haja um estímulo, mesmo que tenha sido levantar a mão para apertar a mão de uma outra pessoa. Poxa, gostei, achei bacana, eu acho que a pessoa gostou também. O que você fez hoje foi legal. Então, são pequenos toques que a gente pode dar à pessoa, para que ela se estimule, para que ela se envolva de uma vibração que ajude a ela a sair de uma situação que ela se colocou e que muitas vezes ela não consegue sair. É difícil, mas não é impossível. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Mas a responsabilização vai sempre de acordo com a intenção. Então, se a pessoa ela não tem intenção de fazer o mal ao outro e ela tenha feito por algo que ela deixou de fazer ou porque não fez, porque não se achou competente para isso,
a responsabilização dela vai ser de acordo com a condição que ela tem. E que nós, muitas vezes, não sabemos. É muito difícil, né? Da gente ver o que se passa com o outro, né? Mas, às vezes, a gente se depara com essas situações. Aí eu me pergunto, o que acontece? A pessoa não faz bom uso, né, daquilo que lhe foi concedido, né? Não faz bom uso porque não consegue. Mas é como você disse, Deus sabe, né? Deus sabe, muitas pessoas podem não fazer bom uso porque não conseguem, né? Por uma série de motivos que a gente aqui não daria para falar, né? Que vai claro. Desde a questão do orgulho, né? Que vai se transformando depois em enfermidade para nós também, né? E, enfim, pessoas até que não têm problema nenhum, problema de saúde assim, mental ou um outro tipo de doença, mas que não tem paciência, não tem vontade, só ajudam aqueles com os quais têm relação íntima, não é? E não se preocupam com isso. Então, nós estamos, assim, vivendo um momento que há muito disso, né? Embora exista há um número enorme de pessoas que realizam bem. Você está aparecendo lá, Gerson. Tá mal, deixa ele. Você está aparecendo. Oi, Gerson. Meu príncipe. Dá um beijo para ele. Anda para o beijo. É complicado, porque nós não sabemos dizer o que nós podemos fazer, orar por essa pessoa, não é? Pedindo a Deus que desperte ela enquanto ela está a caminho, que a fortaleça, que a envolva em muita luz. E nós também podemos envolver essa pessoa nas nossas preces em muita luz, em muita paz, em muita confiança, e fazer afirmações para ela. Você é capaz, você pode, você tem condição, entendeu? E fazer esse esforço dito todos os dias. Se a pessoa mora conosco, algo que a gente pode fazer é deixar um recadinho, né, de manhã, na hora do café, um bilhetinho, que o seu dia seja lindo, que Deus te dê coragem. Enfim, são várias coisas que a gente pode dizer de acordo com a situação, não é uma mensagem pelo telefone, enfim. Além da prece, do envolvimento que a gente pode fazer por aquela pessoa, porque a gente que ama, né, a gente quer ver todo mundo seguindo bem, seguindo junto, né, junto, mesmo que seja separado, porque nem todos escolhem os mesmos caminhos, não é verdade? Mas que sigam para a frente, para o alto, é isso que a gente deseja, né? Então, a gente tem condição de ajudar, sem dizer à pessoa, você está errado, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, porque isso nem sempre é bom, né? Às vezes atrapalha, isso às vezes cria um embaraço, que a pessoa vai deixar de falar com você, ela não vai mais falar as coisas com você. Então, sempre que a gente tiver uma pessoa que é difícil, que é complicado, e todos nós temos, muitas vezes a gente observa algumas coisas que a gente gostaria de falar para a pessoa melhorar, não para a gente dar ordem à pessoa, claro que não, mas às vezes a gente não deve dizer, porque quando a gente diz, essa pessoa se afasta de nós, se fecha para a gente, entendeu? Então, a gente sempre ser otimista, mesmo quando a pessoa fala, eu acho que hoje dei uma fora, acho que hoje fiz uma coisa que não foi muito legal. Mas amanhã você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa boa. Melhor. Não é? Fazer algo melhor, né? Isso, exatamente. Então, dá sempre aquele estímulo, sempre aquela força, né? E orar sempre pela pessoa e falar para a pessoa também, se puder, né? Se a pessoa aceitar, né? Ore, fale com Deus, converse. A oração é um diálogo com você mesmo, né?
você dizendo para você mesmo aquilo que você sente, aquilo que não está muito bom, aquilo que você está precisando mudar, aquilo que você está precisando acertar, aquilo que você está precisando receber, né? Então, a gente fazendo isso, a espiritualidade está sempre nos auxiliando. A gente tem que ter ouvidos e olhos de ver, né? Então... Eu fico assim, a minha pergunta, né? A minha cabeça sempre faz essa pergunta. A pessoa recebe tanto e não compartilha, e não transmite, e não divide. Como fica essa situação? Mas é como você colocou. A pessoa não está, né? Não está bem, digamos não está assim. Bem, não está bem. Ela não está bem. O que a gente... Aí ela se esconde, né? Ela se embota, né? Isso, é aquela introspecção. Se sabota, né? Porque a gente se sabota também, né? Se sabota também. Se sabota. Então, o que a gente pode fazer é estimular. Estimular aquela pessoa a ela conseguir, a ela realizar eu vou te ajudar se quiser e tal. Não precisa. Não, tudo bem, mas se você quiser eu te ajudo, entendeu? Não força muito e tal, mas vai sempre ter uma palavra, alguma coisa. É o que a gente pode fazer, né? Porque a gente às vezes quer pegar, principalmente quando se trata de pessoas muito próximas da gente, a gente às vezes quer pegar e quer levar, quer dizer, não, né, é assim, e não faça assim, e tal, mas não pode, porque cada um é responsável por aquilo que escolhe, né? Às vezes a gente quer, mas não consegue, né? E às vezes também não é por egoísmo que a pessoa não está se valendo do conhecimento que tem. É aquilo que a Valéria falou, né? Às vezes necessita de tratamento. Então, não é por egoísmo, não é porque, entendeu? Porque não está querendo ajudar ou não está querendo fazer algo. O importante é a gente saber que o conhecimento adquirido não é perdido. Aquela pessoa vai ter oportunidade de usar quando ela estiver bem. Então, está lá guardado. Agora, se ela não pode, por alguma dificuldade física ou emocional, ela não é egoísmo. Não é, eu acho. Adoeceu, é incapacidade momentânea. Quantas pessoas estão adoecidas, não é? Você vê o número de pessoas com depressão hoje, que leva, né? Nesse quadro que nós estamos vivendo, piorou tudo. Então, é muito difícil. A pessoa já tinha algum comprometimento, ela já tinha algum problema, já tinha certa dificuldade. Com esse isolamento, com todo esse processo que nós estamos vivendo, tudo piorou. Tudo ficou mais difícil. Então, o que nós podemos fazer é ajudá-los em oração, com o diálogo, desde que eles queiram, não é? Podemos, se convivemos com essas pessoas, temos oportunidade de conviver na mesma casa, ou temos contato, podemos ver filmes ou programas que falem disso, que deem a oportunidade da gente tocar nesse assunto, né? Trocar essas informações de uma maneira bem leve, bem tranquila, e que vai fazer com que a pessoa entenda, de repente, alguma dificuldade que ela tem. Então, existem muitos filmes, existem muitas oportunidades de programas, enfim, que trazem mensagens positivas, que não precisam ser mensagens religiosas, né? Vamos dizer assim, de cunho religioso, para que a gente possa falar aquilo que é necessário, né? Por exemplo, eu estava vendo, dando uma espiada, né, para ver a aula de essa nossa conversa de hoje, né? Então, eu não vi o filme, mas me deparei com uma história real de um rapaz. Eu até depois eu vou ver o filme.
Vou ver o filme, tem no YouTube. Se não me engano, o filme se chama O Menino que Controlou o Vento. É muito interessante. O menino que descobriu o vento, não é? Descobriu o vento, controlou o vento, né? Eu já vi, é fantástico. Enfim, eu não vou contar aqui que a nossa hora já está adiantada, mas ele fala dessa questão da inteligência. Nós podemos utilizar isso como da inteligência. Ele, sem nenhum estudo, sem nada, ele construiu, né, um moinho que veio a favorecer a família dele e a redondeza onde ele morava. Então, uma coisa assim muito interessante. Depois eu vou mandar um para vocês, depois eu mando do YouTube, só uma pequena parte foi descoberto, e aí eles chamaram ele para falar, né? É 5 minutos. E tem o filme também. Depois eu vejo onde é que está o filme, mas tem o filme, eu acho que tem um filme no YouTube. E muito interessante, quer dizer, a gente fazer ali o link, né, com a gente. Quer dizer, ele era uma pessoa que não teve nenhum conhecimento nessa existência, mas é a bagagem, é a inteligência que ele traz das reminiscências dele do passado, que foram utilizadas ali para favorecer a ele, a família e todos aqueles ao redor, porque passavam fome. Então, ele construiu aquilo para poder irrigar a terra, para poder fazer as plantas terem que comer. Então, é muito interessante. O filme deve ser maravilhoso. Eu não vi o filme, só eu vi o caso. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, a gente sabe que a gente tem inteligência intelectual, emocional, espiritual, são vários tipos de inteligência, né? E aí, assim, a pergunta, qual seria a nossa missão na Terra? Eu acho que mais ou menos até vocês já responderam, né? Aí vamos fazer a leitura aqui, debater um pouquinho, vamos ver até que horas que vai dar tempo. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros, os pequenos, levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros, os ditos grandes, tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória e a linhagem. Quais são os limites do saber? Saber que obtemos tem limites estreitos. Se não nos for dada a oportunidade de usá-lo, ele ficará confinado a nós mesmos. Aí, mais ou menos, a pergunta da Glória, né? Lá com as suas peculiaridades. Como desenvolver a inteligência se ela está ociosa? Há muitas pessoas que adquirem conhecimentos numa determinada área, depois nunca mais usam o que aprenderam. Mas esse aprendizado fica lá na bagagem, fica lá no arquivo. Com certeza. Quando a gente precisa, a gente acessa. Entendeu? Então, é importante a gente desenvolver, é importante a gente saber, a gente conhecer tudo, porque nós nunca sabemos o que a gente vai precisar, não é? Então, é interessante a gente saber de tudo, ter uma condição de entender de tudo. A gente, de repente, faz uma viagem, aí acontece de ir lá no meio de um lugar lá, árido, o ônibus para, enguiça, e não tem alimento, não tem nada. E aí, como é que a gente vai fazer para sobreviver? Se nós tivermos conhecimento de algumas coisas, nós podemos sair vivos dali. Mas se não tivermos, ficaremos numa situação difícil, não é? Então, todo saber é importante, mesmo que a gente, ao desenvolvê-lo,
numa existência posterior, não venha a utilizá-lo, mas numa outra, ele já está lá, pronto. Ou, se precisar, ele também já está lá. Pronto não, né? Já está lá uma parte dele pronto para ser acessado e ser desenvolvido. Devemos nos envaidecer do que sabemos? É mais ou menos isso aqui, são questionamentos do texto do Espírito, tá? Do item 13. Não devemos. As oportunidades para desenvolvermos a inteligência numa dada direção são oferecidas pelos benfeitores espirituais. Os professores colocados em nosso caminho ensinam-nos a elaborar conexões, relacionar causa e efeito, resolver problemas de matemática e construir máquinas. Exercitando a inteligência, ela vai se ampliando. Do simples chegamos ao complexo, do conhecido ao desconhecido. Porém, surgem também os desmandos intelectuais quando nos colocamos acima do Criador. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que texto fantástico, né? Não, a Glória está falando? Não estou, não. Eu acho que a gente deve ter a consciência de que nós seremos sempre aprendizes, né? Porque o saber é infinito, é infinito. Então, nós seremos aprendizes sempre, sempre. É verdade. Nós teremos sempre alguma coisa a aprender, né? Imagina, né, a condição que a gente tem e que a gente está no planeta Terra. Se a gente conseguir voltar para cá, quanta coisa nós ainda temos que aprender. Quanta coisa. Imagina quando a gente chegar no limite do aprendizado do planeta Terra. Quando a gente tiver conseguido aprender tudo que é possível neste planeta na condição que ele se encontra. Aí nós vamos ser um bocado sabidos. Vamos sair dele e vamos para outro. Exterior. E lá nós vamos começar a aprender uma série de coisas que nós nem imaginávamos. E depois desse vamos para outros. E assim sucessivamente. Então, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, mas temos que utilizar essa pequenez para nos desenvolver, né? Com humildade, mesmo tendo condições de muito saber, sabermos compartilhar isso. E não nos colocarmos num pedestal achando que nós somos deuses, porque não somos. E nunca seremos, não é? Porque a nossa condição de perfeição ela é relativa. Porque senão haveriam vários deuses e não apenas um Criador, nosso Pai, não é? Então é importante, né, que a gente não se esqueça que as oportunidades para desenvolvermos a inteligência são oferecidas pelos benfeitores espirituais a todo instante. Então, quando a gente está numa crise, a gente está com um problema grave, aí é a oportunidade oferecida pelos benfeitores espirituais para que a gente possa realizar o aprendizado necessário na solução desse problema grave, no enfrentamento a esse problema grave pelo qual nós passamos. Então, nós temos que ver oportunidade em tudo que nos surge, em tudo que bate à nossa porta. E não problema, e não dificuldade. Porque é mais ou menos assim que a gente vê, né? Sempre como problema e como dificuldade. A inteligência é um instrumento para uma missão? Sim. Sim, sim. Vamos ver assim. Todo homem... Mais fácil, né? Todo o homem possui uma missão, grande ou pequena,
no planeta Terra. A diversidade de aptidões direciona-nos ao campo de atividade que se coaduna com a nossa vocação. A escolha de uma profissão, quando bem refletida, revela os anseios divinos com relação ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Embora não exista fatalidade, há um determinismo que guia os nossos passos, fruto de nossa escolha quando desencarnados. Então, vejam como é que funciona esse roteiro divino, né? Através da nossa profissão, daquilo que escolhemos para exercer na vida física, está a chave do desenvolvimento da nossa inteligência intelectual e moral. E, embora não exista fatalidade, existe esse determinismo que nos guia, né, para o bem. Porque Deus é o amor, Deus é o bem. Né? Então, nós somos partes de Deus. Então, há um instinto para isso. Instintivamente, nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Mas porque, às vezes, nos escolhemos caminhos do desvio, nos confundimos e saímos fora, né? Saímos fora. Aí complicamos um pouquinho a nossa vida. Aí a vida, através da espiritualidade maior, nos faz voltar para a estrada reta, para a estrada principal, para que voltemos a ela, para deixarmos os atalhos para trás. Os atalhos, embora pareçam que a viagem será mais curta, normalmente eles são caminhos que nos levam à perdição, à desarmonia, ao atraso. Então, precisamos estar atentos. Qual a missão do homem inteligente? Se Deus, na sua infinita bondade, concedeu-nos a oportunidade de renascermos num meio em que possamos desenvolver a nossa inteligência, é para que utilizemos em nosso benefício e dos nossos semelhantes. A inteligência desenvolvida é um talento com finalidade útil nas mãos das criaturas, para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvida, objetivando fazer com que se aproximem cada vez mais do Criador. Essa é a nossa missão. Não podemos esquecer. Então, vamos lembrando agora da prece de Francisco, onde eu houver dúvida que eu leve a fé. Nunca devemos levar dúvida a alguém. Se não sabemos, fiquemos em silêncio. Porque muitos dos que caminham conosco foram criados depois de nós, porque a criação de Deus é incessante. Todos nós que nos encontramos aqui, cada um de nós pode ter sido criado num determinado tempo. Muitos podem ter sido criados ao mesmo tempo, na mesma ocasião, vamos dizer assim, mas outros podem ter sido criados após. Então, eles ainda estão dando os primeiros passos, vamos dizer assim, né? E nós, por estarmos mais avançados no sentido de que, por mais tempo criados, temos mais experiência. Se a utilizamos bem, temos condições de ajudá-los. Se não utilizamos bem, talvez estejamos tal qual eles, ou então até pior do que eles. Mas como a lei não retroage, e o que pode acontecer conosco é nós estacionarmos
naturalmente, a maioria que busca o bem, né, que já busca o bem, que já sabe que só através do bem, do amor, da verdade, da afetividade, da empatia, da tolerância, da compreensão, do respeito é que vai conquistar a sua autonomia, seu bem-estar, e que vai construir um mundo melhor, essa pessoa está mais avançada do que aqueles que ainda se comprazem com o mal, do que aqueles que ainda fazem o mal, produzem o mal de todas as maneiras. Então, nós temos que olhar, identificar, compreender, mas não ser coniventes com o mal. Que nos cabe ensinar o que é o bem. Essa é a nossa missão. A inteligência desenvolvida é um talento com a finalidade útil nas mãos das criaturas. Finalidade útil, para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvida. E os que têm inteligência menos desenvolvida se comprazem com o mal. Então, cabe a nós utilizarmos dos meios para educar, para sanar o mal na Terra. Não para fazer o mal para essas pessoas, mas para trazer a justiça e a educação para que eles aprendam. Não nos cabe nos omitirmos, não nos cabe ser conivente. Nos cabe fazer aquilo para o qual nós fomos criados, né? Objetivando fazer com que essas pessoas se aproximem cada vez mais do Criador. Do Criador de verdade, né? Porque tem muita gente que segue, diz que segue, que é cristão, que isso, que aquilo, mas não tem nada de cristão, né? É um comportamento completamente em desacordo com tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus exemplificou. Mas se utilizam essas criaturas ainda mais imperfeitas, se utilizam desses termos para fascinar, manipular outras criaturas que ainda não despertaram totalmente, que são manipuladas facilmente. Então, para que o bem ele seja implantado na Terra, é preciso que nós utilizemos bem a nossa inteligência, fazendo com que as pessoas despertem, utilizando o nosso amor, utilizando a nossa inteligência, a nossa expressão, a nossa conduta, de forma a beneficiar a todos. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque há uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, quando a gente vira alguém realizando algum ato, fazendo alguma coisa que é prejudicial à vida dela ou à vida do seu semelhante, nós temos o dever de ajudar. Nós temos o dever de colocar a nossa palavra, de dialogar com respeito, mas colocando que não é correto. Porque se nós não fizermos, nós estaremos também deixando passar a oportunidade que Deus, que os benfeitores espirituais nos dão, colocando essas pessoas na nossa vida, para que nós possamos ser, vamos dizer assim, uma pequenina luz no meio da escuridão, né? Quando nós vemos uma pessoa sofrendo, nós temos obrigação moral de ajudar. Porque se vemos ela sofrer, se vemos ela estar num estado de depressão tão grande que pode causar até o suicídio, e não fizermos nada, não utilizarmos da condição que temos para ajudá-la, dos meios que temos para ajudar dentro dos nossos limites, nós seremos coniventes. Teremos a nossa mão ali empurrando aquela pessoa. Então, é preciso que a gente desperte para esse tempo
que a gente está vivendo, de tantos momentos difíceis, drásticos e opostos, não é? Luz e sombra. Não existe, parece, meio termo. Então, existe dentro de nós uma força capaz de minimizar isso através daquilo que a gente vem aprendendo e que a gente vem discutindo como bem para nós. Se é bem para nós, tem que ser para todas as pessoas. Então, é isso que se diz. O bom uso da inteligência é igual à missão quando bem empregada, em favor dos outros e de nós mesmos. Traz muitos méritos quando mal empregada, traz muitos méritos. E quando mal empregada, serve como instrumento de orgulho, vaidade e perdição para si mesmo. Não é isso que nós vemos hoje no mundo? Não é isso que a gente está vendo? A gente está vendo um grupo usando bem a inteligência em favor do outro, realizando bem para o próximo, vendo o próximo, tendo olhos para o próximo, enquanto há outros que usam mal essa inteligência, utilizando o orgulho como instrumento, realizando mal para o outro e fazendo a perdição deles próprios, colocando eles numa situação difícil e dolorosa. Nós chegamos a um ponto tal de vermos absurdos, né? A gente vê absurdos todos os dias. Eu não vou nominar aqui, porque são tantos que a gente fica perplexo de ver como é que a alma humana é tão ignorante, tão má, né, ainda, né? E a gente tem que orar muito para que essas pessoas despertem, para que a gente possa melhorar o nosso planeta, né? Para que a gente possa melhorar esse mundo que a gente vive. Isso aqui eu vou caminhar, porque a gente já está... O que indica a natureza de um instrumento? Indica o fim, né? A finalidade pela qual esse instrumento foi criado. Uma enxada foi criada para cavocar a terra, capinar o mato, fazer reboco. Usada para outro fim, ela está se desviando da sua natureza. O que acontece quando o instrumento se desvia da sua natureza? Sofrerá correções. Em se tratando do ser humano, as correções estão fundamentadas na lei de ação e reação. Então, quando nós vemos uma pessoa usar o mal, se utilizar do mal, uma enxada, né, para bater no seu senhor, para agredir, para ferir o outro, ele vai cair nessa lei de ação e reação, de causa e efeito. E o que vai acontecer com ele? Ele tinha tudo para fazer o bem, mas ele resolveu fazer o mal. Ele resolveu usar o mal, o seu poder, para destruir, não para aliviar as dores, mas para promover o desequilíbrio e as dores. O que vai ocorrer com essa pessoa? Na próxima existência, quando Deus assim aprover, ele virá com problemas mentais, embotado. Uma pessoa super inteligente que usou mal a sua inteligência. Virá com dificuldades, virá com deficiências. Porque teve a chance, teve um tesouro nas mãos, e com esse tesouro ele não elevou, ele não dignificou, ele não amou, ele não foi caridoso, ele não teve não deu o seu melhor ao seu próximo. Ele realizou o mal, ele destruiu. Então, nós vamos sofrer as consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo que pensamos, fazemos e sentimos tem consequências. Essas pessoas ainda não sabem disso, mas saberão. Saberão no dia que desencarnarem, saberão. Infelizmente. A inteligência pode destruir a ideia de Deus? Não.
Se a inteligência é criação de Deus, como pode se insurgir contra o seu Criador, né? Por mais que queiram, não conseguirão. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Primeira questão lá do Livro dos Espíritos. Espírito é sinônimo de inteligência. Se espírito é sinônimo de inteligência, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O que caracteriza o espírito é a inteligência. É isso que nos difere dos outros reinos, né? Passando deste planeta para outro, já estamos em cima da hora, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar, né? Mas ele conserva. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Conforme fomos nos desenvolvendo, fomos aumentando a nossa inteligência através do livre-arbítrio, fomos, né, tendo o livre-arbítrio, desenvolvendo esse livre-arbítrio e aí sendo responsáveis por tudo aquilo que nós escolhemos fazer. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aqui fala-se de inteligência moral. Por que que homens muito inteligentes, o que indica para nós, terráqueos, né, acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que, os espíritos respondem, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. É o que a gente tinha falado há pouco. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período na sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, nós vamos tendo esse desenvolvimento. Ora, desenvolvimento moral, ora, o desenvolvimento mais científico, mais intelectual. Não que a gente não faça também o desenvolvimento moral, faz, mas em algumas encarnações nós nos adiantamos mais moralmente e em outras mais cientificamente ou intelectualmente. Deixa eu passar aqui. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Aqui a relação de Deus, de Jesus e nós com o próximo, né? Praticar a caridade. Isso é desenvolver a nossa inteligência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus nos advertiu disso há mais de 2000 anos. E nós ainda vemos hoje pessoas clamando pelo Senhor, recitando os seus ensinos e realizando tudo
diferente. Ser generoso, fazer o bem com humildade, fazer o bem sem dizer a quem, que a vossa mão direita não sabe o que a vossa mão esquerda faz. Ser misericordioso, esquecer as ofensas e perdoar os outros, isso denota inteligência bem utilizada. Ser misericordioso, esquecer as ofensas e perdoar os outros. Benevolência para com todos, é o BIP, lá, questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tudo isso aqui denota inteligência bem realizada, dedicada ao próximo, para a evolução, para o engrandecimento, para o progresso do nosso planeta. Saber usar a inteligência para o bem comum, né? Então, sermos pacientes e tolerantes. Você pode usar a paciência como uma virtude ativa, que lhe dará sempre serenidade para providenciar a solução dos problemas, evitando tensões excessivas, irritação, cólera, ódio, medo, depressão e angústia, permitindo que você saia de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Então, ser paciente, ser tolerante é sinal de inteligência. Dizem os dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Quando assim agimos, estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Ser perseverante, evoluir é quando a gente se dispõe a aprender com os erros. Errar é da nossa condição atual. Todos nós erramos. Todos os dias nós erramos. Nós nos equivocamos. Mas podemos evoluir quando a gente se dispõe a aprender com os erros, a identificar os nossos erros, a saber que não devemos fazer aquilo da forma com que fizemos, mudar a nossa maneira de agir, mudar a nossa maneira de sentir, mudar a nossa maneira de pensar, para evoluir, para alcançar a nossa destinação. Quais são as recompensas pelo bom uso da inteligência? É tudo aquilo que nós lemos, né? Que o Espírito Ferdinando fala nessa mensagem do item 13, do capítulo 7 do Evangelho, né? Que ele nos diz que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, no sentido de a humanidade avançar. Infelizmente, muitos abusam desta e de outras faculdades, sendo a causa de orgulho e de perdição para si mesmos. A gente já havia lido, né? Então, qual a síntese desse estudo? Que a gente tem que valorizar a nossa existência da melhor forma que a gente puder fazer, utilizando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa inteligência com o quê? Com as virtudes. Sendo pacientes, sendo tolerantes, sendo compreensivos, amando aqueles nossos irmãos que pensam diferente de nós. Não temos obrigação nenhuma de pensar como eles e nem de ser coniventes com os erros deles, mas temos que compreender que eles estão numa situação ainda, numa condição que não lhes permite enxergar, seja por uma razão ou por outra, a destinação final deles. Aquilo para o qual eles foram criados, assim como nós. Eles ainda não têm aquele propósito do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Então, apliquemos todos os nossos recursos pessoais no engrandecimento da nossa inteligência, a fim de melhor servir
àqueles que nos rodeiam. Que esse estudo, esse nosso bate-papo possa ter, de alguma forma, nos auxiliado a refletir um pouco sobre a nossa condição, a nossa posição nesse mundo, né? E sempre, sempre, sempre será a hora de nós mudarmos o nosso roteiro, né? Tem alguém aí com o som ligado. Então, que a gente possa refletir durante a semana sobre tudo isso, né? Para realizar o nosso aprendizado aí no dia a dia, nos fortalecendo e nos engrandecendo, né? Com tudo isso aí que a gente vem aprendendo dentro do Evangelho que Jesus nos trouxe. Então, vamos encerrar, que nós já estamos... Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos. Quer fazer a nossa prece, Lélia? Faz a nossa prece para nós encerrar. Faço. Jesus, querido amigo e amado mestre, mais uma vez aqui estamos, nesse aprendizado de tanto amor, de tanta necessidade que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. É difícil, mas com amor, com vontade, com fé, nós conseguiremos chegar a esse pedir a vós, Senhor, jorrai sobre cada um de nós, presentes e ausentes, a tua luz, o teu amor, a tua energia, para aplicarmos no nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, com seu manto de luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lélia. Obrigada a todos pela participação. E até a próxima semana. Até. Obrigado, Valéria. Boa noite a todos. Até às 9. Obrigada. Boa semana. Fiquem com Deus. Muito Obrigada. obrigada. Semana, saúde para todos. Obrigado, Valéria. Todos nós. Saúde Para todos nós. Saúde Pra e todos, felicidade. Amém. Vamos cuidar. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Fiquem com Deus. Boa semana, gente. Obrigada.